Fala pessoal, beleza? Eu sempre gosto de ouvir técnicos, né? Porque eles têm uma percepção, dependendo, claro, do técnico, né, de quem vai falar, eles têm uma percepção diferente em relação ao futebol do que eu vou ter, do que você vai ter, do que até o analista tático vai ter, né? Porque afinal de contas, o técnico tá lá. Ele conhece metodologia diária de treino, tal. No caso do Leandro Zago, que eu vou colocar aqui para falar, é um camarada que conhece a metodologia do Vitor Pereira, né? Aliás, é referência no Brasil em metodologia de periodização tática, né? Então é um cara que está muito habilitado a falar assim, ó, o Vitor Pereira vai ter que ter, vai ter que trabalhar de tal forma, porque taticamente, o Leandro Zago fala sobre isso. Leandro Zago, que hoje está no sub-20 do Fortaleza, ele fala sobre isso, fala, olha, taticamente o Vitor Pereira é brilhante, né? Taticamente, no comando do dia a dia de treino e tal. A questão é, sobretudo, mais importante, se ele vai conseguir conduzir o vestiário da forma mais apropriada, como fazia, né, o Dorival Júnior, que, para mim, taticamente está abaixo do Vitor Pereira, mas é um grande gestor de vestiário. E isso compõe todo o ambiente, né? Não é uma coisa abstrata, assim, não. Ele tá lá no vestiário, só sabe fazer isso? Claro que não. O Dorival tem méritos táticos também, bastante, aliás, né? Mas, segundo o Leandro Zago, eu vou botar na boca dele isso, né? E você vai ouvir a fala dele daqui a pouco. Não vai ter disputa em 2021 se o Vitor Pereira conseguir domar o vestiário, porque o próprio Leandro Zago fala que o elenco do Flamengo é muito superior aos de Palmeiras e Atlético Mineiro, e pode render muito mais o Flamengo do que o Galo do Cudê e o Palmeiras do Abel Ferreira. Este vídeo tem um oferecimento do OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, tá? Tá aqui o OneFootball, primeiro link. Você baixa o OneFootball e no OneFootball você vai ter acesso aos melhores momentos dos jogos da Copa do Mundo em alta definição de graça no seu celular, tá? Então baixa o OneFootball aqui no primeiro link na descrição deste vídeo e você vai ter, além de tudo que o OneFootball pode oferecer para você, né? A gente está falando aqui de análises, reportagens, estatísticas, head-to-head, França e Argentina, quem vai disputar a final da Copa do Mundo. Um levantamento de 5 anos do desempenho da seleção da Argentina, de 5 anos do desempenho da seleção da França, vai colocar isso frente a frente para você saber quem tem mais chances de conquistar o título neste domingo da Copa do Mundo, França e Argentina, tá bom, pessoal? Então baixa aqui o OneFootball de graça no primeiro link na descrição desse vídeo e vamos ouvir o Leandro Zago. O Thiago Gomes está perguntando aqui, é difícil falar quem é melhor, né? Mas quem você vislumbra com maior potencial diante dos contextos de cada time para a próxima temporada, Zago? O Vitor Pereira ou o Cudê? Puxa vida, eu acho que bem interessante o trabalho do Cudê. Aliás, Bernardo, eu vi alguém perguntando aqui, fazendo uma comparação, talvez ele fosse o grande substituto do Jorge Jesus, quando o Jorge Jesus saiu, porque o Inter dele tinha muita similaridade em várias coisas na questão do jogo, do que ele fazia no Inter, em boa parte do tempo, em relação ao que o Jorge Jesus fazia. E não o Domenech, né, que foi na contramão do que o Flamengo fazia, né? Eu penso que o Flamengo sai na frente. Eu acho o time do Atlético bom. Não sei ainda se ele vai conseguir entregar o que ele entregou em 2021, se não for renovado alguns jogadores. Eu acho que tem alguns jogadores que têm que ser renovados. Eu não sei se o clube tem potencial financeiro para fazer a renovação que precisa fazer. E eu ainda acredito que o elenco do Flamengo é muito superior a todos os outros do Brasil. Com um nível de organização bom, para mim, não tem disputa, tá? Não tem disputa. O que aconteceu no Brasileiro foi que o Flamengo perdeu muito ponto no início, que senão o Flamengo teria a chance de ganhar os 3. E aí acho que tem muito mérito do Abel Ferreira, muito. Porque o Abel Ferreira, ele ganhou com uma equipe que não é do mesmo nível do Flamengo. É um grande time, muito bom time, o Palmeiras, mas para mim ainda a diferença de elenco é muito grande.
como a gente falou, se o Vitor conseguir ser convincente, o lado humano, o lado pessoal, entender o contexto, entender que o Flamengo hoje no Brasil é diferente. O Flamengo hoje ele é diferente. Eu comparo hoje o Flamengo ao Real Madrid, o Bernardo. E você que é um jornalista com muito conhecimento sabe que a condução do Real Madrid na Espanha, que treinador para dar certo no Real Madrid tem que ter determinadas características, porque ele vai ter os melhores jogadores e não necessariamente é o cara melhor taticamente que vai dar certo no Real Madrid. É o cara Zidane, Carlo Ancelotti, e aí numa dessas você pega o Rafa Benítez, não conseguiu se virar lá, e tantos outros, né? Não conseguiram. E eu vejo o Flamengo muito com essa característica. O treinador tem que saber gerenciar craque, gerenciar jogador que é ídolo de uma torcida de massa, e isso passa por ele entender esse contexto e saber que muitas vezes ele vai ter que negociar algumas coisas. É até difícil a gente falar isso, mas no nosso ambiente eu acho que o Flamengo é uma exceção. A gente cobra tanto profissionalismo, mas eu acho que é um contexto diferente, por tudo que cerca o clube, sabe? Por tudo que envolve o clube, a dimensão do clube, como os jogadores têm visibilidade. Então, nessa questão, eu acho que o Vitor entendendo isso, com o conhecimento que ele tem, se ele tiver, vai ter essa inteligência de usar cada jogador dentro do seu potencial máximo. Eu não vejo para a próxima temporada alguém próximo do Flamengo para conseguir conquistar as coisas. A questão é esse encaixe. Tendo esse encaixe, está à frente do Galo, está à frente do Palmeiras, está à frente de qualquer outra equipe e todas as outras do futebol brasileiro. Então, se você tiver que apostar que o Vitor Pereira vai dar, claro, suspeitas, vai dar mais certo no Flamengo do que o Cudê no Atlético Mineiro. Eu acredito que pelo potencial que o Flamengo tem, é difícil a gente fazer essa previsão. É que assim, eu acho que o ambiente no Atlético, ele é um ambiente um pouco menos carregado do que no Flamengo, porque é um time grande, é um time de massa, mas o Flamengo envolve mais coisa para o cara dar certo, entendeu? Envolve mais coisa para o cara dar certo. Entender todo o contexto. O jogador no Flamengo, o Bernardo, ele não é só um jogador. Ele é quase que uma vedete, ele é um jogador, ele vive numa cidade onde ele é ídolo, onde ele vai, ele tem porta aberta, ele é conhecido pelo Brasil inteiro, isso é diferente de qualquer outro clube. Isso precisa dar certo para o Vitor conseguir ir bem, mas com potencial eu vejo ele na frente do Cudê. Bom, acho que ficou claro, né, pessoal, que toda a questão, nesse caso, vai passar pela gestão do vestiário. A gestão do vestiário vai ser o mais importante de tudo nessa ideia do Vitor Pereira, de implementar isso, porque tecnicamente, veja, vamos pegar aqui, o futebol não é só técnico, o futebol não é só elenco, né? Não é um cara que chega lá e distribui lá as camisas, não é um distribuidor de camisa, de treino, né? É um cara que tem uma ideia de futebol e que é uma habilidade, por mais que ele saiba de futebol, implementar essas ideias em determinado contexto, né? E aí a gente tem do outro lado o contexto do time do Flamengo. É um time vencedor, né? Então, assim, não só em 2019, mas nesse ano de 2022 também. Então, assim, ele chega lá numa situação de ter que, primeiro de tudo, na minha opinião, colocar na cabeça dos caras que o mais importante é continuar vencendo, continuar trabalhando para vencer. Isso é o mais importante, né? E depois conseguir implementar as ideias dele, tirar o melhor dos seus jogadores de acordo com as ideias dele, porque não tem uma forma que ele encaixe os jogadores lá e fala, não, é isso que eu penso de futebol, esses caras que se encaixam, não é assim que funciona. Ele vai ter de adaptar as ideias dele ao que o time pode proporcionar, né? Então tem esse conjunto também. E outra, como disse o Leandro Zago, a gestão do vestiário é muito importante, porque, como disse o Leandro Zago, o jogador do Flamengo não é só um jogador de futebol, o cara é uma celebridade, né? Como é o Gabigol. O Flamengo é muito grande, proporciona isso aos seus atletas, né? Então ele vai ter que ter um excelente trabalho de coordenação desses jogadores, tá bom? Saudações, até a próxima, tchau, tchau.